Graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos junto, à luz da palavra, a lição de número 5, cujo título é Um Só Corpo e Vários Membros. Então, vou convidar você a fazer uma oração para que juntos possamos agora entrar na sala do trono e ouvir a palavra, à luz desse estudo. Senhor Deus, Pai poderoso, estamos juntos na Tua presença. Te peço, ó Deus, que o Senhor venha conduzir o coração de cada um, que cada um venha ser instruído conforme a Tua vontade, que nós possamos, ó Deus, estar abertos a ouvir a Tua voz através deste ensinamento. Fala conosco conforme, meu Deus, a nossa necessidade, e que enquanto igreja nós possamos estar aí cada vez mais fortalecidos e juntos em um só corpo. Então, assim, pessoal, o objetivo dessa lição é entender que a diversidade presente na igreja não é um obstáculo, mas o meio pelo qual se efetiva a verdadeira unidade cristã. O texto base, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele fala assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A introdução diz o seguinte: em uma sociedade marcada pela intolerância, intransigência e preconceito, será que pessoas de idades, etnias, culturas, gostos, preferências pessoais tão diferentes podem conviver unidas em uma sociedade marcada pela aceitação e pelo acolhimento? A resposta é sim. E essa comunidade deve ser a Igreja de Jesus Cristo. A diversidade não deveria ser encarada como um obstáculo na igreja, mas como um elemento essencial que fomenta a unidade cristã. Este será o assunto que trataremos nesta lição bíblica. Então, assim, como a própria introdução, o objetivo e o texto que conversam entre si já nos sinaliza, nós iremos tratar da igreja e a sua diversidade. A igreja em si, ela é inspirada seguindo os passos do Mestre Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos em igreja, nós devemos pensar no ministério de Jesus Cristo e como é que esse ministério se formou e como ele se consolidou enquanto ministério até os dias de hoje, Então, assim, pensando inicialmente nos primeiros passos do Mestre, Jesus Cristo chamou uma equipe, onde essa equipe ela tinha características de pessoas de uma sociedade comum, Ou seja, uma sociedade onde Jesus Cristo estava vivendo. Então nós temos uma sociedade formada por pescadores, por camponeses, por artesãos, por pessoas com uma série de ofícios. Mas Jesus Cristo, ele olha para essas pessoas de uma maneira especial e ele enxerga agora dentro dessas pessoas a possibilidade do desenvolvimento de dons. E quando ele enxerga essa possibilidade, ele convida essas pessoas para o ministério e ele começa a desenvolver, porque o próprio Jesus Cristo, ele não trabalhou sozinho. Ele, pelo fato de ser o Filho de Deus, ele poderia ter toda a capacidade de desenvolver o ministério, mas ele entendeu, até a título de exemplo mesmo, que era necessário ele conseguir aliados, conseguir parceiros, pessoas que estariam ali, reforçando aquela equipe. E dentro desse contexto, ele escolhe 12 discípulos. Quando você percebe agora as características desse pessoal, você começa a perceber que são pessoas comuns dentro de uma sociedade, com personalidade diferente, é claro, Então você encontra pescadores, você encontra, por exemplo, o Mateus. Quem era o Mateus? Mateus era um coletor de impostos. Aquela sociedade não enxergava os coletores de impostos com bons olhos, porque era muito comum que esses coletores acabassem cobrando aquilo que não devia, cobravam além da conta.
E aí Jesus Cristo simplesmente chama o cara lá da coletoria, né? O cara que estava lá cobrando, e diz, olha, segue-me. E simplesmente Mateus pega tudo, larga e segue a Jesus. E aí eu percebo agora que essa diversidade, né, não para pela aí, não tem só os pescadores, né, como Pedro, Tiago, João, como o cobrador de impostos, Mateus, mas nós temos também agora um homem que vocês já ouviram falar muito, que era Judas, né? Olha, Jesus Cristo confiou agora um cargo super importante aí nas mãos de Judas. Judas era responsável em cuidar da bolsa, ou seja, ele era responsável em cuidar daquilo que era ofertado para o ministério de Jesus Cristo. Apesar de tudo, né, nós encontramos pessoas que acabavam doando coisas para o ministério, e essas coisas elas acabavam sendo aí distribuídas para os pobres, e ficava aí ao encargo de Judas a distribuição, o cuidado, o zelo para administrar esses recursos financeiros do ministério de Jesus Cristo. E mesmo assim, nós sabemos que Judas ele acabava roubando aquilo que era arrecadado dentro do ministério de Jesus Cristo. E quando você percebe agora, né, estes elementos, essas características, nós percebemos que são pessoas completamente diferentes, que agora passam a andar em conjunto, que agora têm funções diferentes. Se pega agora, por exemplo, né, dos discípulos que eram simples pescadores, do cobrador de impostos, né? Você pega agora o exemplo do Pedro, né? Quem era Pedro? Pedrão era fogo, gente. Pedro simplesmente, lá na hora da crucificação, ele simplesmente vai lá no ato de heroísmo, não sei o que é que ele pensa, e comete um equívoco. Pega a espada, decepa a orelha do soldado Malcolm. Então nós percebemos que o Pedrão também tinha uma personalidade forte. Então, assim, como Jesus chama pessoas com características tão distintas dentro daquele ministério. Jesus poderia chamar pessoas mais brandas, né? Pessoas mais calmas, pessoas mais apaziguadoras, mas o Pedro também estava lá. Jesus poderia até chamar pessoas honestas, pessoas certinhas, mas Judas também estava lá, andando lado a lado. Então, quando Jesus chama, ele chama todos, chama sem distinção. E eu sempre costumo falar que igreja é isso, né? Igreja é hospital, igreja tem pessoas esquentadas, igreja tem pessoas calmas, igreja tem pessoas santas, tem pessoas honestas, como também tem pessoas que acabam cometendo algumas coisas que não deveriam. E assim, isso tudo nos demonstra que dentro dessa diversidade não existe a segregação, não existe o desprezo. Jesus Cristo ele constitui agora um ministério para todos, para os judeus e para os não judeus. E aí você percebe agora, né, lá em Efésios 2, 14 a 16, que acaba agora tratando o ministério de Jesus Cristo como um ministério conciliador. Tanto quando se retrata, quando se relata a morte de Jesus Cristo, trata como algo que veio para unir os povos. Por quê, gente? Porque nós pensamos agora numa sociedade esta tão diversificada, com pessoas de diversas nacionalidades. Então imagina, pensando hoje a nível de Brasil, que nós temos indígenas, nós temos negros, nós temos brancos, asiáticos, e dentro dessa diversidade nós temos uma mistura de ideias, uma mistura de crenças, uma mistura de personalidade. E dentro da igreja de Jesus Cristo, nossa igreja não é tão diferente assim. Nós temos esta diversidade de pessoas, não só com características físicas, né, assim tão diversificada, mas também com características emocionais diversificadas. E aí cabe ao líder, né, cabe agora que isso seja trabalhado, né, isso daí seja cultivado dentro da igreja, e é um desafio que Paulo encontrou.
de tentar fazer com que essa múltipla, com que essa diferença ela passa a ser agora valorizada. Porque até agora nós trabalhamos na questão de imaginar uma coisa homogênea, uma coisa igual, uma coisa assim, como é que eu posso falar, única. E aí vem a lição falando, olha, a igreja não tem que ser pensada numa coisa única, numa coisa engessada, a igreja tem que ser pensada numa diversidade. E aí nós devemos agora refletir sobre alguns pontos que devem sim ser discutidos, ser debatidos, ser refletidos dentro da igreja. Porque estes problemas, problemas estes como a questão das diferenças, pessoas com funções diferentes que entram em atritos, pessoas com pensamentos diferentes que acabam se chocando entre si. Então, é esta reflexão que o autor da lição nos traz. Ele nos traz agora a responsabilidade de perceber que a diversidade ela existe, ela deve ser acolhida e ela deve ser trabalhada da melhor forma possível, porque todos são importantes dentro da casa de Deus. Bom, diante disso aí, né, a igreja primitiva, como exemplo, nós percebemos que, eu até fiz aqui uma anotaçãozinha da própria lição mesmo, falando sobre as características desta população, né? Nós temos os judeus, nós temos os gentios, nós temos os homens, e divide as mulheres, nós temos os senhores, nós temos os servos, e tudo isso aí nos demonstra que talvez seja muito fácil tratar em diversidade pensando na propaganda que a mídia faz. Na televisão fala muito sobre diversidade, as pessoas falam muito nas escolas sobre diversidade, mas eu deveria observar numa sociedade onde isso era muito mais complicado, onde a mulher era tratada de uma maneira subalterna, ela estava abaixo do homem, numa sociedade onde existiam senhores e existiam servos, né? Então, naturalmente, se você for um pouquinho para a história, você irá verificar que o modelo de sociedade era o modelo do feudalismo, né? Onde existia alguém que trabalhava nas terras de alguém em troca de proteção e acabava tendo aquela relação de subserviência, de obediência, né? Então, dentro desse contexto, a desigualdade social era muito maior. Aquela questão de status social, de dizer que alguém era mais importante que o outro, isso daí era muito mais impactante, isso aflorava muito mais dentro daquela sociedade. E aí vem agora Paulo, enquanto líder, para tentar, de alguma maneira, explicar, né, tentar, de alguma maneira, falar às pessoas que esta igualdade não deveria existir dentro da igreja. Perdão, esse preconceito, né, essa diferença, ela deveria ser valorizada. Então, Paulo ele vem por um viés muito diferente daquilo que nós imaginamos. Ele poderia simplesmente dizer, olha, nós somos iguais, etc. Não, ele simplesmente fala, nós somos diferentes. E é isso que faz a igreja funcionar. E esta responsabilidade sobre as costas do coitado Paulo, acho que era muito mais difícil. Porque imagina trabalhar numa igreja onde dentro daquela sociedade a diferença social era muito mais aflorada. Então, dentro desse contexto, ele tenta trabalhar, né? E ele faz uma analogia. Ele compara a igreja a um corpo humano. E ele fala, olha, existem diversas partes do corpo, diversos órgãos, digamos assim, né? Com funções diferentes. Então eu não posso simplesmente desprezar uma parte do meu corpo. Por mais que existam partes que são semelhantes, existem algumas partes que são diferentes. Então, uma mão pode ser semelhante à outra, mas o fato das duas serem semelhantes não
me dá o direito, por exemplo, de desprezar os meus pés. Porque imagina como a minha vida seria complicada sem as minhas mãos ou sem os meus pés. Imagina como seria a minha vida, ou a vida da igreja mesmo, pensando, sem algumas funções. Você já imaginou ir a um culto, onde esse culto, o grupo de louvor passa a manhã inteira cantando e não tem uma palavra? Você imagina agora uma igreja onde passa-se a manhã inteira pregando e não tem um louvor? Você já pensou agora num culto onde se tem o louvor, onde se tem a pregação, a ministração da palavra, mas esse culto não tem quem dirija? Imagina a bagunça que seria. Então perceba que dentro da igreja essa diversidade ela é tão necessária quanto real, né? Então não existe. Eu preciso, dentro desse corpo, pessoas com funções diferentes. E essas funções devem ser respeitadas, devem ser valorizadas. Não existe pessoas que estão acima, que seja mais necessária que aqueles que estão lá nos pés. Então, dentro dessa perspectiva, eu tenho que pensar agora que todas as partes da igreja elas são super importantes. Mas assim, pessoal, hoje nós, enquanto igreja, é muito mais fácil pensar assim, né? Mas dentro da nossa sociedade, mesmo com tudo, mesmo com toda essa facilidade, mesmo com todo esse entendimento, eu preciso entender que existem características sociais que acabam impedindo com que isso, na prática, seja algo gostoso de se experimentar, seja algo gostoso de se notar. Então, dentro disso tudo, eu preciso entender, eu preciso compreender que toda essa bagagem cultural que carregamos dentro de nós, né? Então, nós carregamos isso na nossa fala, nossa forma de pensar. E assim, irmãos, é uma coisa que eu devo, assim, ter muito cuidado mesmo, porque eu não posso me pensar sozinho, ou seja, a igreja pensada somente sobre a minha visão. A diversidade, ela é muito boa dentro da igreja, ela é super necessária. Você imagina se o pregador, todos os pregadores da igreja, todos os mensageiros tivessem o mesmo perfil? Imagina se todos ministrassem o sermão da mesma maneira? Se todos que louvassem da mesma forma? Veja como ficaria algo estranho, né? Então, eu preciso entender, né, todos esses aspectos. Então, assim, irmãos, outra coisa que o autor aborda, né, assim, muito interessante, sobre a questão de a forma de tentar cultivar, né, a respeito à diversidade, porque não basta ter a diversidade, eu preciso cultivar essa diversidade, eu preciso trabalhar com essa diversidade, eu preciso aproveitar essa diversidade, verificar quais são os dons, quais são as potencialidades, até as fragilidades mesmo. Eu não vou pegar, por exemplo, uma pessoa esquentada para fazer aconselhamento de casais, né? Não dá, não é função, né? Eu vou pegar uma pessoa apaziguadora, uma pessoa mais prudente. Também, como eu não posso pegar uma pessoa, colocar dentro de uma liderança, uma pessoa talvez muito calma, muito pacífica, a depender da liderança, é necessário ter um pulso mais firme. Então, é entender que essas funções, elas movem a igreja. Então, assim, primeiro, os 3 pontos para se tentar cultivar, né, essa diversidade, apontada aí pelo autor, eu sublinhei aqui, ó. Lutar por uma unidade que abrace a diferença em vez de uma unidade que tente erradicá-la. Então, assim, primeiro,
Há algumas décadas atrás, né, nós encontramos uma igreja assim super tradicional, onde essa igreja ela acaba de alguma maneira tentando padronizar as coisas, ou seja, tem que ser desta maneira, todas as pessoas devem ser desta maneira, não pode ter diferença, a igreja ela tem que ser uniformizada, todos que frequentam têm que ter tais características, e aí nós temos uma igreja engessada, né? Então assim, pessoal, isso é muito complicado, né? Graças a Deus que a igreja está tendo um outro entendimento. Eu não estou falando a questão de compreender a diferença, de trabalhar a diferença. Não seria uma forma de mundanizar a igreja, né? de abrir as portas para tudo. Mas é entender que dentro dessa unidade existem pessoas com pensamentos diferentes, né? Mas cujo objetivo é a santificação. Não significa que por talvez estar de alguma maneira sendo diferente, não significa que a pessoa estaria cometendo uma aberração ou um pecado por ser diferente. Okay? Então, Paulo compreendia isso e ele trabalhava essa diversidade aí. Outra coisa aí é sobre a questão de lutar por uma unidade caracterizada pela diversidade. Aí o autor coloca aqui, ó, é preciso incutir a ideia de interdependência entre os membros. Aí entra aquilo que eu falei no início, né? Eu preciso compreender que é necessário saber que os membros eles são independentes, mas ao mesmo tempo eles são unidos a Cristo, unidos ao tronco, né? Os ramos estão unidos à figueira, não pode cortar porque senão eles murcham, digamos assim. Mas voltando para o corpo, né? Nós devemos entender que essa interdependência entre os membros, apesar de ter essa diversidade, um acaba unindo-se, um acaba agregando-se ao outro. E ninguém anda sozinho, né? Esse daí é o maior objetivo, o maior foco que nós devemos ter. Em terceiro lugar, outra maneira de cultivar a diversidade na comunhão cristã é impedindo todo e qualquer preconceito na igreja. A igreja tem preconceito? E infelizmente tem. O que seria preconceito? Quando eu penso em preconceito, eu tenho que pensar no seguinte: pré é uma coisa que se antecede, que vem antes. Conceito é aquilo que eu acabo caracterizando a respeito de algo ou de alguém. Então, pré vem antes e conceituação seria aquela imagem que eu crio a respeito de alguém ou alguma situação. Então, preconceito, resumindo, seria basicamente interpretar alguém, criar uma visão de alguém sem antes conhecê-la, né? Sem antes entendê-la, sem antes compreendê-la. Então eu vou basicamente taxar alguém, caracterizar alguém por uma coisa que eu não tenha conhecimento, né? Se assim podemos falar. Então, por exemplo, olho para alguém e eu falo: esta pessoa tem cara de fofoqueiro. Só um exemplo. Então, eu simplesmente por observar, talvez eu não conheço, eu vou caracterizar aquela pessoa como algo porque eu acredito que seja. Eu olho para o irmão e eu falo: este irmão está em pecado. Não vi, não presenciei, olhei, imaginei e repassei. E aí eu tenho um grande problema. Então, assim,
acabar com o preconceito, eu tenho que pensar que não é só aquela questão do preconceito racial, né? Eu sei que existe o preconceito racial. A população brasileira, apesar de ter toda essa diversidade, mas historicamente nós percebemos que o Brasil em si ele foi construído dentro de um processo escravocrata, onde a sociedade entendia a escravidão como algo comum, como algo institucional, onde a escravidão era vista como uma instituição, né, como algo comum, uma instituição tal como a família, tal como a igreja. E esta visão, ela foi criada como uma maneira de tentar fazer com que alguém acabasse dominando outra pessoa. Então a visão que o branco deveria dominar o negro, por exemplo, seria aquela visão dominadora. Então, o que justifica isso, né? O que justifica toda esta fala? O que justifica, por exemplo, desrespeitar uma raça, alguém? E por muitas das vezes nós carregamos dentro de nós esse preconceito, não só racial, mas dentro das nossas falas do dia a dia, né? Só uma frase bastante conhecida, né? Mulher no volante, vocês já devem ter ouvido o resto, né? Perigo constante. Aí você se pergunta, será se isso é verdade? Né? Mas ao mesmo tempo nós carregamos esse preconceito dentro de nós, né? Às vezes alguém passou, foi lá, blecou você no semáforo, né? Aí você olha e fala, só podia ser mulher. Então dentro da nossa sociedade mesmo, nós carregamos esses estigmas, né? Nós carregamos essa personalidade, essas crenças, e essas crenças acabam chegando dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja tem pessoas, e essas pessoas são pessoas diferentes e comuns. E nós, se não tivermos muito cuidado, nós acabamos cometendo esses erros, acabamos cometendo essas gafes aí, né? Então, será se não é tão comum você pensar desta maneira? E aí você olha, observa determinadas situações, determinadas pessoas, né? E começa a fazer o mau juízo, né? Olha para alguém, já cria aquela questão da discriminação, né? Isso, por muitas das vezes, infelizmente, o preconceito contra negros, o preconceito contra deficientes e uma série de outras coisas. Então, o que o autor da lição deixa bem claro é que a igreja tem que tratar todas essas questões com responsabilidade. E eu só trato com responsabilidade quando eu trabalho essa questão, eu analiso essa questão com todo o carinho que essa temática precisa ser tratada, ok? Então, esse daí é uma das coisas, né, que impede a comunhão cristã e impede que a igreja ela cresça em si, né? Em terceiro lugar, né, apenas repetindo e fechando esse termo aí, né, eu preciso cultivar, impedindo o preconceito, e isso o autor da lição deixou bem claro. Então, respeitar, aceitar a diferença não significa respeitar e aceitar o pecado. Jesus Cristo tratou isso de uma forma bem séria, né? Então, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, o fato de respeitar a diferença seria aquele fato de entender que o outro pode pensar sim diferente de mim, que o outro pode ter uma visão diferente da minha, mas ambos, né, segura a mão do outro, caminha, né, em nome da fé, em nome do amor. Então, quando você analisa tudo isso com os olhos da fé, com a visão espiritual, você deixa todos esses estigmas, deixa todas essas coisas pequenas que, por muitas das vezes, acabam surgindo no corpo como doença,
Paulo enfrentou isso, nossos pastores enfrentam isso e continuarão enfrentando, né? Até porque a igreja, ela é feita de pessoas e estas pessoas estão em processo de transformação, em processo de mudança rumo ao lar celestial. Então, assim, irmãos, vamos observar isso, né? Vamos verificar isso e trabalhar isso dentro de nós. Então, assim, essa diversidade, essa coisa maravilhosa que nós temos. Imagina você, eu sei que esse momento assim de afastamento, né, nos faz sentir saudade de várias pessoas. E aí você olha, você começa a lembrar dos dons, da singularidade de cada um. Você começa a sentir falta daquele que louva, daquele que prega. E isso é uma coisa assim maravilhosa, né? E dentro da nossa igreja. Então, assim, irmãos, pensar nessa diferença, ok? Ajuda na propagação do evangelho. Pensar nessa diversidade ajuda na propagação do evangelho? É isso que eu tenho que pensar. Se você observar, por exemplo, as diferentes nacionalidades, diferentes pessoas que existiam lá na igreja de Corintos, apesar de toda a problemática, essas pessoas ajudaram a difundir o evangelho. Então, não só a questão da nacionalidade, mas imagine agora, né? Eu acredito que cada um tem uma função. Deus chamou doutores, Deus chamou advogados, Deus chamou professores, cada um dentro da sua área, né? Mas cada um tem uma função dentro do evangelho. Imagine agora, por exemplo, como é legal, né? O jovem fala com o jovem, tem linguagem de jovem, e ele se acerta com o jovem. Você vai entre os médicos, eles têm um vocabulário que é peculiar à profissão deles, né? Comum à profissão deles. Você vai entre os advogados, existe um outro tipo de vocabulário que um pescador não entende. Talvez você vai lá entre os pescadores, existe um outro vocabulário que um doutor talvez não entenda. Mas dentro cada um da sua linguagem, dentro da sua singularidade, o evangelho ele é propagado. Então, por isso que existe essa diversidade de pessoas dentro do ministério. Então, Deus chamou pescadores, cobradores de impostos, porque cada um sabe falar a linguagem. E eu pergunto a você, qual é o tipo da sua linguagem? Como você pode propagar o evangelho? Como é que você pode cooperar com essa propagação do evangelho? Deus chamou você também. Deus chamou você dentro do ambiente onde você está inserido. Ele chamou você com essas características que você tem. Então, assim, Senhor, mas eu não falo bem. Mas existem coisas que só você pode fazer. Então, é isso que nós devemos trazer à luz da palavra, à luz desse estudo bíblico e entender que dentro do corpo existem coisas que só você pode fazer. Não pode ser substituído por outro. Então, assim, eu gostaria agora, já falamos, né, sobre o ministério de Jesus Cristo, o início, nós falamos sobre a morte de Jesus Cristo que serviu para unir pessoas, nós falamos sobre a igreja primitiva, né, a igreja de Corintos, como é que Paulo resolveu a situação, como é que Paulo cultivou a situação, e aí nós falamos sobre a necessidade da igreja de abordar todos esses temas e trabalhar a questão do preconceito, que é tão marcante, né? É tão impregnado dentro da nossa sociedade e precisa ser melhor trabalhado, melhor discutido. Então eu vou finalizar aqui, vou ler o desafio da semana, espero que os irmãos continuem estudando, que fala assim, na lição desta semana, refletimos sobre a beleza da diversidade. Apesar de fazermos parte de um só corpo, somos vários membros,
cada um com sua função. Cristo projetou uma comunidade de pessoas diferentes, de lugares diferentes, com educação e criação diferentes, mas unidas por meio da cruz e do Evangelho. Devemos, a todo custo, lutar para conseguir viver essa unidade na diversidade. Seu desafio para esta semana será o de tentar notar pessoas sem atuação na igreja e tentar motivar, incentivar e identificar áreas em que esses membros possam servir, para que a ação da igreja seja mais ampla, diversa e eficiente. Além disso, seria importante refletir sobre se as diferenças pessoais têm sido motivo da união ou a divisão na igreja. Se entender que elas estão causando divisão, que tal orar sobre isso e pedir a direção de Deus para a resolução desta questão. Então, assim, irmãos, esse é um desafio, né? Então, ficou aí bem claro a questão de observar as diferenças, incentivar o irmão a desenvolver mesmo o seu dom. E se existe alguma coisa, algum sinal de divisão, nós precisamos trabalhar isso, para que isso não contamine, para que isso não destrua o corpo de Cristo. Então, assim, nós damos por encerrado, né, esse momento de estudo e convido os irmãos a estarem estudando, verificando, cultivando a diversidade dentro da igreja.